Todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, ou excluiu o outro ou foi excluído. E por que isso acontece? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Olá, marcadores e marcadoras, tudo bem? Eu sou o Oz, do Livros do Oz, e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre exclusão, ou seja, excluir o outro, deixar ele de lado por alguma característica que ele tenha, por algum comportamento, por alguma questão injusta, deixar essa pessoa de lado no seu convívio aí, seja no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, em todos os meios aí em que a gente tem contato com as pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre por que isso acontece e o que a gente pode fazer quando acontece diretamente com a gente. Primeira coisa que eu tenho que levantar aqui é que eu vou trazer esse tema como um ser humano apenas. Eu não sou psicólogo, nem filósofo e nem sociólogo, então não vou falar com isso com nenhuma propriedade científica, apenas com base aqui na minha vivência, seja na sala de aula como professor, no que eu observo ali entre os alunos, seja no meio profissional, quando isso acontece comigo ou quando eu mesmo posso fazer isso com o outro, e seja na vida como um todo. A gente sempre vai passar por isso ou vai vivenciar essa questão acontecendo no nosso cotidiano com pessoas próximas. Excluir o outro, deixar o outro de lado, está muito relacionado com a nossa natureza. A gente tem essa coisa animal, de instinto, de às vezes deixar o outro de lado, achar que ele vai ameaçar alguma questão aqui que é importante para a gente. Quando a gente pensa nisso, a primeira palavra que vem à mente é egoísmo. E parece que tudo está relacionado com esse egoísmo. A gente nunca está preparado para lidar com o sucesso do outro quando ele está numa situação melhor que a gente. Ele fez alguma coisa errada, ele agiu de má fé e por isso ele conseguiu algum benefício. Nunca o outro ter sucesso vai ser por mérito dele. Dificilmente a gente vai reconhecer isso, a não ser que essa pessoa seja extremamente importante para a gente. Mas tem outra coisa: insegurança. Nós somos mestres em insegurança. Tá tudo bem enquanto a gente se sente seguro, confortável na nossa situação, mas tudo sai do controle quando a gente fica um pouquinho inseguro. A gente pode até ter interesses ali em comum, mas se eu fico inseguro e sinto meus interesses ameaçados, os meus colegas podem se tornar ali grandes concorrentes e amigos podem até se transformar em inimigos nesse contexto. Egoísmo e insegurança são sensações, sentimentos completamente normais e são inerentes à natureza humana. Mas tudo isso tem limite quando eles ultrapassam os limites da razão. Veja um exemplo. Em uma sala de aula, uma equipe de trabalho, sempre que vai ter uma provinha ali para nota ou uma prova para uma promoção super importante para todo mundo, que as pessoas querem conseguir esse cargo, essa promoção, enquanto as pessoas precisam estudar para a prova, se preparar para ela, às vezes elas podem até agir ali com um certo companheirismo. Vão compartilhar um ou outro conteúdo, vão se ajudar a avisar o outro a respeito do edital dessa prova, a respeito das orientações do professor, mas ali mesmo já começa a questão da insegurança. Muitas vezes a gente vê as pessoas escondendo um conteúdo, achando que vai servir como um coringa, que vai dar ali alguma vantagem para ela no resultado final. Mas a insegurança bate mesmo em um momento crucial, quando sai a nota ou a classificação. É aí que acaba o companheirismo e começa ali as situações de exclusão. E por que eu digo que é irracional essa decisão? Vou deixar aqui um tempinho então para você refletir a respeito disso. Quando eu não vou bem e eu me sinto ameaçado, eu sempre tenho aí algumas atitudes em mente. Nunca o problema está comigo. O outro tem algum problema, foi sorte. Ele foi beneficiado sim, mas também, é privilegiado, tem toda ali uma situação que ajuda, que ampara. Comigo não é assim, eu tenho que ficar correndo atrás, por isso que não deu certo, deve estar envolvido com alguma coisa, por isso que deu certo. Só tá lá na frente porque alguém colocou, senão não estava não. É claro que isso pode acontecer, mas será que você não estava num dia bom? Será que você estudou bastante? Será que ele não se esforçou de verdade mesmo? Será que ele não estudou?
Será que o outro realmente não tem competência? Será que você realmente tem competência para ir melhor do que ele? É claro que isso pode acontecer. É incrível perceber que a gente nunca enxerga o sacrifício que o outro faz. As noites que ele passa em claro, o dinheiro que ele gasta para conseguir alguma coisa, para pagar um curso, para comprar um bom livro. Nunca ele se esforçou, não é verdade? Sempre ele pode estar ali sendo privilegiado, tendo sorte, tendo ajuda. Mas e a competência dele? Será que é simples assim questionar a competência do outro? Estaria tudo bem pensar dessa forma e deixar o outro para trás, mas isso não é uma competição. Não é sobre o outro, é sobre você. Sempre é sobre você. Não conseguiu? O problema não é do outro. Foi mal? O problema não é do outro. Teve um péssimo dia? O problema não é do outro, não. O problema não é do outro, é sobre você. E não cabe a ele atender às suas expectativas. O que faz você agir como uma criança egoísta e mimada é a sua insegurança. E atribuir ao outro as responsabilidades sobre as suas expectativas, sobre a desordem aí da qual você se queixa, é sobre você. Se você está curtindo esse conteúdo e chegou até aqui nesse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no meu canal e deixar aqui as suas curtidas. Isso é muito importante para eu entender que tipo de conteúdo eu vou trazer aí para vocês e contribuir, agregar alguma coisa para a vivência de todo mundo que aparece por aqui. Ah, tem mais uma coisa. Aqui embaixo na descrição é cheio de conteúdo interessante. Tem também um cupom de desconto na assinatura do Clube da Tag, aquele clube de livros que todo mês chega um livrinho em casa. Você pode usar esse cupom e você tem 30% de desconto na primeira caixinha. Agora você pode me perguntar, mas e agora? O que eu faço se sou eu o excluído? Eu vou te indicar 5 opções de leitura com algumas abordagens a respeito do tema. Algumas que vão ser boas abordagens e outras nas quais os personagens não vão agir de uma maneira correta ou interessante nos momentos aí de exclusão. Vou deixar então essa tarefa para você. Você pode escolher um desses 5 livros e, de acordo aí com o momento que você está vivendo, se caso você está sendo excluído, e definir aí qual deles vai se encaixar melhor para a sua situação. Todos eles vão trazer aprendizado e alguma reflexão interessante de como agir nessas situações. As primeiras 2 indicações são, na realidade, uma dobradinha de conteúdos. São livros da autora Aline Bay. Ela é incrível, é uma poeta aqui do nosso país, que tem despontado aí nos últimos anos. E ela traz 2 livros super interessantes. O Peso do Pássaro Morto, que vai falar bastante sobre abandono, sobre a nossa relação com a perda do outro, quando a gente se vê sozinho, com a gente mesmo e sem mais ninguém. E a Aline, ela vai escrever esses livros dela com toda uma magia incrível. Essa poesia sobre a vida, sobre as dificuldades da vida, sobre o abandono, sobre a exclusão, a rejeição. Então é bem interessante esses livros dela. O segundo livro dela que eu gosto de deixar é Pequena Coreografia do Adeus e vai falar bastante sobre a vivência de uma mulher que passou pela vida sendo abandonada. Abandonada pelo filho, abandonada pelo pai, abandonada de alguma forma e como ela lidou com isso. Não necessariamente esses livros vão mostrar formas de lidar que são adequadas. Você não vai aprender a lidar com a exclusão com esses livros, mas você vai ter um retrato para entender que não é só com você que isso pode acontecer. O próximo livro é um livro um pouco mais sensível. Ele vai tratar bastante sobre racismo e é um livro chocante. É O Avesso da Pele, considerado um dos melhores livros aí do ano passado, desse ano. Ele é um livro que vai te trazer a exclusão da sua maneira mais triste, que é o preconceito. Então é um livro que a gente pode aprender a não ser esse tipo de pessoa que exclui o outro. Independente se é por racismo, homofobia, se é simplesmente porque o outro não me agrada. Então esse livro é bem interessante, é do Jefferson Tenório. Tem mais uma indicação super interessante, que é o livro Positiva, um livro um pouco injustiçado, que ainda não está bem conhecido aí no nosso meio literário. E ele vai falar de uma menina adolescente que ela vai ter já o vírus HIV e ela vai vir para uma nova escola e vai viver aí todo esse momento, essa insegurança das pessoas descobrirem que ela tem o vírus
E quando elas descobrirem, o que será que vai acontecer? É uma reflexão muito importante, não apenas sobre a questão de exclusão, de rejeição, do preconceito, mas também sobre o cenário atual do HIV, como que se transmite, o que está acontecendo hoje em dia nessa questão aí de saúde pública que é tão importante, que a gente rejeita, às vezes por desconhecimento, a gente alimenta esse estigma e acaba excluindo aí grande parcela da população. Interessantíssimo, não deixem de ler. No final das contas, quando você é o excluído, é sim sobre sua postura em relação a isso. É sim sobre você. Vou te contar aqui uma fofoca. Faz o seu, vai ficar tudo bem. Esquece o outro e vai ficar tudo bem. Essa lição final de focar em você e deixar de lado quem te exclui, tá lá no livro Extraordinário. Eu sei que já é um livro que já tá um pouquinho batido, quase todo mundo já leu, mas se você não leu, tá na hora de ler. Esse livro marcou gerações, marcou meus alunos, inclusive, não deixo de falar com eles sobre essa temática, e você também precisa conhecer, caso ainda não conheça. O Og, essa criança é incrível, ele é mais maduro e mais adulto do que a maioria das pessoas que a gente convive. No livro, ele é acometido por essa síndrome que muda ali a aparência física dele. Por dentro, ele é uma criança como qualquer outra, mas por fora, às vezes as crianças e as pessoas têm certa rejeição em relação a ele. E a mãe dele tinha muito medo de deixar ele ir para a escola, ela estava ali com o pé atrás. Eles conversaram, os pais dele, com a irmã também, e decidiram mandar ele para a escola, que ele não se limitasse ali em viver essa experiência. Então, eles decidiram com muita dor e muita preocupação mandar o menininho para a escola, mesmo tendo aí essa síndrome, mesmo sabendo que na escola ele ia sofrer por conta disso. Mas ele se sai muito bem. É claro que ele vai sofrer com a rejeição, mas depois de tudo ele vai dar a volta por cima e vai dar uma lição muito grande em todo mundo. E ele aprendeu muito bem o que é deixar de lado as críticas e seguir na sua competição consigo mesmo. É sobre isso, é sobre você se relacionar consigo mesmo, entender suas limitações e buscar o que é necessário para o seu próprio crescimento. Leia se ainda não leu e veja o filme também. Esse então foi o vídeo de hoje, uma pequena reflexão sobre a gente excluir o outro ou se sentir excluído e o que a gente pode fazer em relação a isso. Espero que vocês tenham gostado disso, da gente debater esse tema e falar aí alguns livros que trazem muitas coisas positivas em relação a esse assunto. Obrigado por chegar até aqui. E aquilo que eu sempre digo, nunca é quantidade, é sempre constância. Todo dia, um pouquinho por vez, a gente vai criar um hábito incrível da leitura nas nossas vidas. Um grande beijo e tchau, tchau!